Antes de irmos para o texto bíblico, eu queria convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa ou mesmo assistindo a transmissão e colocar em Tuas mãos as nossas necessidades, nomes de pessoas que amamos e queremos que tomem decisões espirituais durante esses dias. Alguma necessidade especial que o Senhor conhece, aquela que temos guardada no nosso coração e que algumas vezes até pensamos em desistir, mas queremos mais uma vez colocar em Tuas mãos e em Teu poder. E também Te pedimos por uma renovação espiritual, que de maneira clara e poderosa, o Senhor fale ao nosso coração ao longo desses dias e que ao final dos 10 dias, não sejamos mais a mesma pessoa, mas tenhamos de maneira clara a certeza de que o Senhor falou ao nosso coração e colocou ou retirou da nossa vida o que for da Tua vontade. Fala conosco através da Tua palavra nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 43. Permaneça com a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos aí de Isaías. Nós vamos começar com Isaías capítulo 43. Esse ano eu estou completando 21 anos de ministério pastoral. E durante esses 21 anos, 13 deles, eu estive trabalhando na mesma área. Nós chamamos de Ministério da Mordomia Cristã, como o pastor Denis me apresentou. É uma área da igreja que cuida da vida espiritual da igreja, que cuida da área de fidelidade e comunhão da igreja. E há alguns anos, eu comecei a conversar com Deus e disse: Deus, eu já estou há mais de 10 anos nessa área. Eu queria que o Senhor me desse algo novo. Eu queria que o Senhor me desse algo novo. E eu comecei a pedir isso a Deus. Santo Deus, eu queria algo novo. Eu queria algo novo, eu queria algo novo. E Deus como que me atraiu para Isaías capítulo 43. Quando eu comecei a pedir a Deus por algo novo, eu cheguei em Isaías 43, verso 19, em que Deus diz assim: eis que faço coisa nova. Esse texto me prendeu a atenção de maneira tão forte, porque era o que eu estava pedindo a Deus. Santo Deus, algo novo. Santo Deus, como o Senhor pode fazer para me dar algo novo? Eu quero algo novo. E na minha cabeça eu queria uma ideia nova, um material novo, uma data, um evento, alguma coisa nova. E Deus disse assim: olha, eu tenho algo novo para te dar, mas não é isso que você está pensando. Ele disse: está saindo a luz, porventura você não percebe? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quando eu comecei a pedir a Deus por algo novo, eu comecei a dizer: meu Deus, essa é uma grande necessidade, algo novo. Será que você já chegou à conclusão de que você precisa de algo novo? Você não precisa de algo novo no teu casamento. Você não precisa de algo novo na tua família. Você não precisa de algo novo na tua devoção. Você não precisa de algo novo na tua experiência com Deus. Você realmente está satisfeito em como o teu casamento, em como a vida familiar, a tua vida espiritual acontece na família. Você está realmente satisfeito em como você dá testemunho de Deus como um cristão fora, no trabalho, na faculdade? Você realmente está satisfeito com a vida espiritual que você leva? E naquele dia Deus começou a dizer assim: Josana, tudo começa com a insatisfação. E eu disse a Deus: Deus, eu não estou satisfeito. Eu pensava que eu queria algo novo só no aspecto de trabalho. E Deus começou a dizer assim: eu posso te dar mais do que algo novo no trabalho. Eu posso te dar algo novo para o teu casamento. Eu posso dar algo novo para a maneira como você educa os seus filhos. Eu posso dar algo novo para a maneira como você me busca. Eu posso dar algo novo para o teu ministério. E eu comecei a dizer: Santo Deus, eu preciso desse algo novo. Eu quero esse algo novo. E eu comecei a clamar a Deus: Santo Deus, o que é esse algo novo? Quando você olha para o mundo, nós percebemos claramente como Satanás tem feito coisas novas. Maneiras novas de a violência aparecer, maneiras novas de a impiedade aparecer, maneiras novas de atacar em meio a guerras, maneiras novas de atacar em meio a doenças. Satanás tem feito algo novo todo dia. A impiedade parece que vai escalando, parece que vai aumentando. Esse algo novo do inimigo nós conhecemos. Aí Deus me disse: mas eu quero te dar o meu algo novo.
Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Então, quando Isaías escreveu o livro, ele não disse assim: agora vou escrever o capítulo 43, verso 1, agora vou escrever o capítulo 43, verso 2. Ele escreveu um livro só, não tinha capítulos e versículos. Depois, quando os livros da Bíblia foram reunidos para facilitar encontrar, colocou capítulos e versículos. Mas quando você ouve Deus dizendo assim: eis que farei algo novo, você tem que ler o contexto para ver o que é esse algo novo de Deus. Quando você lê o contexto, você percebe que várias vezes Isaías vai falar de água no deserto, Isaías vai falar de água sobre aquilo que está seco. E quando você começa a ler, e você chega no capítulo 44, verso 3, Isaías 44, verso 3, ele diz assim: porque eu vou derramar água, não está seco, não está sem água, não está sem vida, então eu vou derramar água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, e eu vou derramar o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Naquele momento eu me emocionei, porque Deus disse assim: Josana, o algo novo que eu quero te dar, não é um material novo, não é uma revista nova, não é uma data nova. O algo novo que eu quero te dar é o Espírito Santo, que não é novo em existência, mas é novo na tua experiência pessoal. Eu me emocionei profundamente naquela madrugada, porque Deus disse assim: Josana, eu tenho algo novo. E esse algo novo, na tua experiência, o Espírito Santo, ele pode renovar o teu casamento, ele pode renovar a maneira como você tem a devoção com a tua família, ele pode renovar o teu ministério, ele pode renovar a tua vida devocional, a tua vida pessoal. Eu tenho algo novo para você. Durante esses 10 dias, nós vamos falar sobre esse algo novo de Deus. Nós vamos falar sobre essa experiência nova que Deus pode nos dar, sobre essa experiência nova que Deus pode nos fazer experimentar. Não importa quão seco esteja o teu casamento, não importa quão seca esteja a tua vida familiar, não importa quanto seca esteja a tua vida espiritual, não importa quão seco esteja o teu testemunho quando você sai das portas da igreja, Deus diz assim: eu posso colocar água, eu posso dar vida. Pode estar seco como um deserto, mas eu posso dar através do Espírito Santo a nova vida. E o que vamos falar durante esses 10 dias é sobre esse algo novo de Deus. Será que você não precisa desse algo novo de Deus na sua experiência pessoal? O Espírito Santo pode colocar esse algo novo na tua vida. E algumas coisas me ajudaram a entender isso. A primeira coisa que me ajudou a entender quanto eu precisava de algo novo foi que eu li um livro. Eu recomendo muito, muito esse livro para você. É da Casa Publicadora Brasileira e o título é A Revolução do Espírito. Um livro extraordinário. Leia esse livro, A Revolução do Espírito. E eu achei o livro extraordinário. Gostei demais do livro, cada capítulo, até que cheguei no final do livro. E no final do livro, o autor contava a história de um pastor na Romênia, chamado Pavel, que foi fazer o primeiro evangelismo público da Romênia depois da queda do regime da União Soviética. E quando ele foi fazer, ele preparou a igreja espiritualmente, buscou a Deus, consagrou a vida da igreja, a vida dele pessoalmente, oraram muito e se prepararam para fazer o evangelismo. E um dia, esse pastor estava de carro, resolvendo algumas coisas para o evangelismo que ia começar daqui a alguns dias, e um jovem passou na frente do carro e ele atropelou o jovem. Era um jovem muito conhecido, tinha algumas deficiências físicas, e ele atropelou o jovem, pegou o jovem e levou para o hospital. Ele fraturou a coluna, teve hemorragia cerebral. Os médicos fizeram o que podiam, mas disseram: ele morreu, não temos o que fazer. E o pastor começou a dizer: meu Deus, eu vou começar um evangelismo, esse jovem é muito conhecido na cidade. Como é que eu vou começar um evangelismo, um primeiro evangelismo público aqui? E as pessoas vão dizer assim: olha, quem está pregando ali é o pastor que atropelou o jovem, que matou o jovem. Como é que eu vou começar um evangelismo desse jeito? O jovem é querido na cidade. E o pastor conversou com a igreja e disse: esse jovem não pode ficar morto. E eles começaram a orar, passaram a noite em oração. No outro dia o pastor voltou ao hospital para se encontrar com a família. E ele viu
os médicos agitados de um lado para o outro com imagens, e o jovem estava sentado, e os defeitos, as necessidades, as deficiências físicas que ele tinha antes do acidente, não tinha mais. Ele não apenas estava curado do acidente, mas o que ele tinha antes do acidente foi curado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não me orgulho de dizer o que eu vou dizer para vocês agora, mas eu fechei o livro e disse, ele podia ter terminado sem essa história. Essa história é muito, eu acho que ele exagerou, eu acho que é muito, e eu comecei a racionalizar como é que pode, ele não apenas curou, mas o que ele tinha antes. Eu não me orgulho de dizer isso para vocês, mas foi isso que eu fiz. Eu fechei o livro e disse assim, é muito. Ele podia ter terminado o livro sem forçar a barra. E fechei o livro, deixei para lá. Alguns dias depois eu fui assistir um sermão. Botei um sermão de um pastor chamado Dwight Nelson, eu gosto de ouvir esse pastor. Ele é pastor da Igreja Adventista da Universidade de Andrews. Quando eu cliquei no sermão, ele começou a pregar e disse assim, eu quero começar esse sermão contando a história de um pastor da Romênia chamado Pavel. E ele contou exatamente a mesma história que eu havia lido alguns dias antes. E ele disse assim, eu imagino que alguns de vocês não acreditam nessa história. E se você não acredita, eu queria convidá-lo nas próximas semanas, o filho desse pastor vai estar aqui e vai contar os detalhes dessa história. Eu desliguei o sermão. E disse, Santo Deus, me perdoa. Quando foi que eu comecei a estudar tanto teologia que parei de crer? Quando foi que eu comecei a entender tanto de Bíblia que parei de acreditar que Deus é capaz de fazer algo novo, algo grandioso? Em que momento eu mergulhei tanto em organizar a igreja, em me envolver com a igreja, em participar de cultos, e parei de crer que Deus tem algo mais a me dar? Em que momento eu parei de crer? A minha filha hoje tem 14 anos, mas eu lembro que quando ela tinha uns 4, 5 anos, eu era pastor em Salvador, e nas férias nós íamos para Pernambuco, para a casa dos meus pais. E todas as férias era a mesma coisa, nós saímos de madrugada, e quando minha filha acordava, ela começava a dizer, papai, já vai chegar. E nós saímos de madrugada para chegar à noite, na melhor das hipóteses. E minha filha passava o dia, papai, já está chegando, papai. E um dia eu estava um pouco nervoso, e quando ela perguntou umas 30 vezes, eu disse, filha, para de perguntar. Para de perguntar se já vai chegar. Eu vou dizer o seguinte, quando ficar escuro a gente chega. Então, isso eram as 9 da manhã. Filha, não pergunta mais se já vai chegar. Quando ficar escuro a gente chega. E ela disse, papai, quando ficar escuro a gente chega? Eu disse, filha. Ela disse, então eu vou orar para Deus fazer ficar escuro agora. E eu enchi os meus olhos de lágrimas e perguntei, quando é que eu parei de acreditar que Deus é capaz de fazer ficar escuro 9 horas da manhã? Minha filha acredita. Por que eu parei de acreditar? Será que você já não parou de acreditar que Deus é capaz de fazer algo novo no teu casamento? Será que você não conhece tanto de Bíblia, de profecia, que você parou de acreditar que Deus é capaz de fazer algo novo na tua vida espiritual? Será que o Deus que era capaz de fazer que as sombras dos discípulos curassem pessoas, ele está dormindo? Será que o Deus que, quando os discípulos não podiam ir, alguém dizia assim, então me deixa levar só uma parte da tua roupa, e aquela parte da roupa, quando tocava no doente, ele curava. Será que esse Deus, ele perdeu sua força? E Deus começou a me dizer, Josana, é o mesmo Deus. Não é uma dispensação diferente. Eu posso fazer algo novo, e o algo novo que eu posso fazer por você é colocar o Espírito Santo de maneira poderosa, diária e constante em tua vida. Esses dias eu estava conversando com um amigo e dizia assim, olha, depois dessa experiência do livro e do sermão do pastor Dwight Nelson, eu comecei a buscar o Espírito Santo. E esse amigo, que é um pastor para mim, ele disse assim, Josana, eu não busco o Espírito Santo. Porque quando a gente fala assim, buscar o Espírito Santo, dá uma ideia de que ele está meio escondido, de que você está buscando ele aqui, mas ele está do outro lado, e você tem que se esforçar para buscá-lo aqui, mas ele vai para o outro lado. E eu não estou buscando mais o Espírito Santo, eu estou tendo encontros com o Espírito Santo.
Quando eu acordo de madrugada para ler a Bíblia, eu estou tendo encontros com o Espírito Santo. Não é algo miraculoso, não é algo extraordinário, não é algo que ele está escondido. Quando eu me ajoelho para orar, eu estou tendo encontros maravilhosos com o Espírito Santo. E isso é algo novo que Deus quer dar, não é algo fora do comum. Eu estou estudando a Bíblia com algumas pessoas semanalmente. Quando eu estou compartilhando Jesus através do estudo bíblico, eu estou tendo encontros maravilhosos com o Espírito Santo. Mas a pergunta que você e eu temos que responder é por que ainda não temos em plenitude. Volta para Isaías. Deus continua me falando através de Isaías. Isaías 43, verso 22. Eu decidi que esse é um dos textos mais tristes da Bíblia, na minha opinião. Isaías 43, verso 22. Contudo, você não tem me invocado a Jacó, e de mim você se cansou a Israel. É interessante que Isaías, inspirado por Deus, coloca o nome exatamente daquele personagem bíblico que é conhecido por não se cansar, de dizer assim: eu não vou te deixar até que você me abençoe. É como se Isaías estivesse brincando com você e comigo e dizendo assim: olha, você é muito diferente de Israel. Se você não se cansasse, se você não desistisse, se você não parasse de pedir, como Israel fez, você receberia a bênção que ele recebeu. Então, ele faz questão de usar Israel para dizer assim: por que você não é mais parecido com seu pai Israel? Por que você em 5 minutos diz basta? Por que você não passa mais tempo na presença de Deus dizendo: Santo Deus, eu preciso desse algo novo. Santo Deus, eu não estou feliz com a minha vida espiritual. Eu não estou feliz com o quanto eu te represento lá fora. Eu não estou feliz com a maneira como eu estou agindo dentro de casa. Eu não estou feliz como eu estou agindo na faculdade. Santo Deus, eu quero esse algo novo. E eu não vou fazer como esse Israel de Isaías 43, que se cansou. Eu não quero cansar. Eu quero pedir uma vez e outra vez e outra vez. Há uma citação no livro Parábolas de Jesus que diz assim: não há perigo que o Senhor despreze a oração do seu povo. Não há perigo. O perigo está em que você desanime e pare de perseverar em oração. Não há perigo. Você sabe como isso me aquece o coração? Não há perigo. Deus começou a dizer: Josana, não há perigo. Não há perigo. Lucas 11 diz: se você que é um pai tem vontade de dar coisas boas para o seu filho, muito mais tem Deus o desejo de dar o Espírito Santo a quem pede. Não há perigo que Deus deixe de te dar. Não há perigo. O perigo está em que você canse. Há pessoas que têm pedido isso. Ao longo da história, há pessoas que têm dito: Santo Deus, eu quero esse algo novo. Stephen Haskell foi um pastor da nossa igreja, um líder da nossa igreja, que era conhecido como alguém que pedia e não cansava de pedir. Um dia ele estava viajando para a Geórgia, de trem, e ele ia para um lugar distante. Ele sempre viajava acompanhado de um outro pastor, e numa dada estação, no meio do mato, numa estação rural, ele disse assim: vamos descer aqui. E o pastor que o acompanhava disse assim: pastor Haskell, mas não é aqui que nós temos que descer. Ele disse: mas é aqui que o Espírito Santo está mandando descer. Eles desceram, era uma estação rural, não tinha nada, não tinha ninguém. Eles ficaram ali por alguns minutos, até que passou um carro. O homem parou e disse assim: olha, o que vocês estão fazendo aqui? Não tem ninguém essa hora nessa estação, por que vocês estão aqui? E o pastor Haskell disse: tem algum adventista do 7º dia aqui próximo? E ele disse, o homem do carro disse: tem uma senhora que mora a alguns quilômetros, eu posso levá-los lá? Ele foi até a porta daquela mulher, bateu, ela saiu um pouco assustada, e disse assim: olha, meu nome é Stephen Haskell, eu sou pastor da igreja e por algum motivo eu senti necessidade de vir aqui. Essa mulher começou a chorar. Ela era uma viúva, seus filhos estavam doentes, ela estava quase sem alimento. O pastor Haskell entrou, ajudou ela financeiramente, orou com ela, e alguns dias depois ela disse: quando o pastor Haskell entrou na minha casa e orou, a atmosfera do céu entrou na minha casa, e a depressão e a dor que tomava conta do meu coração nunca mais foi embora, nunca mais voltou.
Você já imaginou que é alguém ser tão guiado pelo Espírito Santo em que ele diz assim: para nessa estação, desce, porque eu tenho um trabalho para você? Você já pensou o que é que você está no meio da aula, na faculdade, o Espírito Santo diz: escreve um bilhetinho aí, entrega para a pessoa do lado e diz: estou orando por você? Você já pensou o que é o Espírito Santo te dizer: acorda agora, vai no quarto do teu filho, coloca a mão na cabeça dele e ora por ele? Você já pensou o que é o Espírito Santo dizer assim: desperta, ora por tua esposa que ela está em perigo? Você já pensou o que é isso? O Espírito Santo guiar a tua vida ao ponto de te acordar, de te levantar, de fazer você mudar de rota? Deus está dizendo: eu tenho algo novo para você. É mais do que você tem experimentado. É mais do que você tem vivido. Eu tenho algo mais para você. Sabe o que eu estou pedindo a Deus nesses 10 dias? Que Deus me encha desse algo novo. Cada pedacinho da minha vida, cada pedacinho do meu ser. Há uma outra citação que eu queria deixar com você, de Ellen White, de um livro chamado Olhando para o Alto, uma meditação matinal, e ela diz assim: eu conclamo os membros de toda a igreja a buscarem a maior bênção que o céu pode te conceder, que é o Espírito Santo. Se em fé você buscar maior medida do Espírito de Deus, você vai estar constantemente inspirando e exalando o Espírito. É uma coisa diária e constante. Diariamente você vai receber um novo suprimento do Espírito. A sua experiência diária será enriquecida pelas abundantes correntes do amor de Deus. Então, que a sua oração diária seja: retira de mim o que o Senhor quiser, mas não retenha de mim o teu Santo Espírito. Eu não sei se você notou que 3 vezes ela diz diariamente, constantemente, a cada dia. É isso que é buscar ou ter encontros com o Espírito Santo. Diariamente, a cada dia. Esse ano eu estou completando 25 anos de batismo nas águas. Fui batizado há 25 anos e nunca mais precisei ser rebatizado. O batismo nas águas dura 25, 30, 70 anos. Mas o batismo na presença do Espírito só dura 24 horas. Todo dia. Antes de vir para cá eu falei com Deus no quarto. E eu disse: Santo Deus, que o teu Santo Espírito dirija a minha vida hoje. Foi um momento especial. Mas sabe o que eu vou fazer amanhã? O mesmo. E sabe o que eu vou fazer no outro dia? O mesmo, é todo dia. Retira de mim o que o Senhor quiser, mas não retenha de mim o teu Santo Espírito. É isso que eu vou pedir a Deus nesses 10 dias. Pode retirar o que quiser. Vaidade, orgulho, ganância, pecado, promiscuidade. Retira de mim o que o Senhor quiser, mas não retenha de mim o teu Santo Espírito. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, nesse primeiro dia nós queremos te apresentar a nossa insatisfação com o que somos, porque nós queremos algo novo. Estamos em pé para que, assim como nós ouvimos agora na música, dizer: Santo Deus, toma o meu coração, toma o controle total. Eu quero esse algo novo, eu quero mais, e eu sei que é possível porque é o mesmo Deus. Então, durante esses 10 dias, retira de nós o que o Senhor quiser, mas não dá abundância diária e constante do teu Santo Espírito. Que possamos experimentar algo novo tão claro e poderoso esses 10 dias, que possamos levar para o resto da nossa vida. Nos dá um dia em paz na tua presença. À noite vamos mais uma vez ouvir a tua palavra, nos traz em paz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado na presença de Deus.